livro de 2 Samuel, capítulo 13, ele fala acerca do incesto de Amnon com Tamar. Ele fala a história de uma família que é uma total destruição, é uma tragédia aqui. Embora é a família do rei Davi, embora é a família de um homem que a palavra chama ele um homem segundo o coração de Deus, a gente vai ver que Davi cometeu alguns erros no contexto da sua família, e esses erros de relacionamento custaram caro para a família de Davi. Nós não podemos deixar de ressaltar que o estupro, que toda essa tragédia familiar também faz parte do cumprimento daquilo que Deus havia falado para Davi acerca do seu pecado com Batseba. Mas a gente pode tirar várias lições desse texto aqui, tá? Então eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 5 com vocês, do capítulo 13, e aí depois a gente vai explanando, expondo a história. Diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela e ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era uma virgem e parecia impossível ao seu irmão fazer coisa alguma a ela. Mas ele tinha um amigo chamado Jonadab, que na verdade era primo dele, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dia a dia, ó filho de rei? Não me contarás? Então Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor nos mostre, ó Deus, nos ensine através da Tua palavra, em nosso relacionamento familiar, em nossos relacionamentos, ó Pai, a maneira de nos comportarmos, de agirmos como cristãos, Pai, como pessoas do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então o relato aqui, ao você ler já os primeiros 5 versículos, que é o pano de fundo do que acontece na família de Davi, aqui dessa história, a gente percebe que primeiro é uma história muito triste, uma história trágica, uma história de uma família que os laços familiares foram quebrados, que os relacionamentos com o tempo foram sendo destruídos. E esses laços que foram quebrados, esses problemas que foram surgindo, foram se tornando potentes problemas. Ou seja, quando um problema não é resolvido, a tendência é que problemas maiores surgem. Isso no relacionamento, em qualquer área da vida, mas principalmente no relacionamento. Então é a história que termina com 2 filhos de um rei morto. É a história de um homem que é chamado segundo o coração de Deus, mas que no quesito família cometeu diversos erros. E não só cometeu os erros, como insistiu nos erros. Ao longo da história, você vai vendo que Davi ele foi repetindo o mesmo erro várias e várias vezes. Insistiu até que o final foi trágico. Uma família problemática. A família de Davi era uma família problemática. Era uma família formada por meio-irmãos, porque Tamar era meia-irmã de Amnon. Era uma família problemática, porque era formada por meios-irmãos, frutos de uma prática de poligamia praticada pelo seu pai, o rei Davi. Então, a gente começa lendo a história, vendo um irmão que se apaixona pela sua meia-irmã. Uma paixão com um fim trágico. Uma paixão que era contrária à natureza. Não é normal um irmão se apaixonar por uma irmã. Não é normal um irmão sentir desejos sexuais pela sua irmã. Mas na história aqui de Amnon, ele tem uma paixão contrária à natureza. Ele começa a ter um sentimento doentio,
um sentimento incomum, um sentimento errado, mas que passa a dominar o coração de Amnon, passa a dominar os seus desejos, passa a dominar os seus pensamentos, passa a dominar o coração dele. Ele dá margem a esse sentimento, ele dá margem a esses pensamentos acerca da sua irmã. Ele dá margem de tal maneira que ele passa a sofrer por esse sentimento. Ele passa a se abater por esse sentimento, ele passa a sofrer, é algo quase que patológico da parte dele, tamanho é o desejo dele de possuir a sua irmã. E essa angustiante sensação, esse angustiante sentimento que passa a tomar conta de Amnon, não só começa a fazer ele sofrer, como começa a determinar, começa a ditar o ritmo das suas ações, começa a determinar os passos que ele vai dar na sua vida. Então é um sentimento que domina ele a tal ponto que ele passa a adoecer. Olha o versículo 2 comigo. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Ou seja, era o amor de um irmão por sua irmã que o faz adoecer por causa desse sentimento. Um sentimento que o faz ouvir pessoas erradas. Um sentimento que faz com que Amnon ouça um conselho do seu primo que é totalmente profano, um conselho do seu primo que é totalmente errado, um conselho de uma estratégia para que ele possa estrupar, para que ele possa cometer um incesto com a sua irmã. Jonadab era alguém perspicaz, e quando a gente vai ler no texto, você vai ver que ele se coloca em situações, você vai ver que ele aparece em situações chaves. E aqui é uma situação da qual Jonadab dá um conselho absurdo para Amnon. Mas a gente vê também a ausência do rei Davi. A ausência a tal ponto de um estranho, ou melhor, de um primo, de um familiar, perceber por que Amnon está sofrendo. Isso me leva a tirar a primeira lição desse texto, que nós devemos tomar cuidado com os conselhos que os nossos filhos têm ouvido. Nós devemos tomar cuidado no nosso relacionamento familiar, nos conselhos que têm sido dados na nossa casa. Nós devemos tomar cuidado com os amigos dos nossos filhos. Nós precisamos conhecer os amigos dos nossos filhos. Nós precisamos conhecer aqueles que estão se relacionando com a nossa família. Nós precisamos conhecer os conselhos que têm sido chegados até nós e até a nossa família. Nossa família tem que ser uma família protegida, fundamentada na palavra, para que nós não sejamos levados por conselhos ímpios. Quando eu li na abertura do culto, o Salmo 128 falou que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O Salmo 1 diz que bem-aventurados são aqueles que temem, né, o Senhor, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que não se assenta, né, no começo falando, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas aqui, Absalão, tomado pelo seu sentimento, houve um conselho maligno, houve o conselho do seu primo Jonadab, para que ele possa então possuir a sua irmã. Então ele é orientado a fingir que está doente, para que seu pai venha lhe dar atenção. E quando o seu pai vir lhe dar atenção, ele então peça para que a sua irmã venha fazer algo para que ele possa comer. É engraçado que Davi, um homem que era conhecedor, que resolvia o problema de todas as pessoas, ele não estava atento ao que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Porque Amnon coloca em prática o conselho de Jonadab, Amnon finge que está doente, o rei Davi vem ter com Amnon, e Amnon fala, olha, eu peço que você envie a minha irmã para preparar bolos, eu peço para que o senhor envie a minha irmã para preparar comida, para que eu possa me alimentar. E o rei Davi, um homem perspicaz, vivido, um homem guerreiro, segundo o coração de Deus, ele não questiona a atitude do seu filho na insistência de vir a sua irmã. Você fala, pastor, o que pode estar errado nisso? Mas quando a gente lê todo o capítulo, a gente vai ver que quando Tamar encontra o seu irmão Absalão, Absalão faz uma pergunta para Tamar, fala, olha, teu irmão teve contigo?
Ou seja, já existia um burburinho do amor de Amnon por Tamar. Quando o coração de um homem é tomado por sentimentos errados, ele deixa sair, ele deixa transparecer a sua má intenção. E Amnon coloca em prática esse conselho. E quando Tamar vem ter com Amnon, ele pede para que todos se retirem do seu aposento. E ele tenta e toma Tamar à força. Tamar fala, não é assim, meu irmão. Peça para o meu pai que ele me dá para você, mas Amnon está dominado pelo sentimento pecaminoso do seu coração, Amnon está dominado pelo seu desejo, pela sua vontade, ele não ouve ninguém, ele só quer possuir a sua irmã, então ele a pratica, ele a estrupa. Mas como o sentimento dele não vinha da parte de Deus, após ele ter um incesto com a sua irmã, após ele cometer essa atitude pecaminosa, horrível, horrenda, ele cometer esse crime, ele agora tem um sentimento de desprezo por sua irmã. Ele agora passa a ter um sentimento de rejeição, porque não era algo de Deus. O sentimento que Amnon estava dominado era um sentimento de cobiça. O sentimento que estava dominando ele antes do ato era um sentimento de desejo, um sentimento de prazer, era um sentimento maligno. Então ele insiste, ele comete o crime, mas após o ato, ele sente repulsa. Após o ato, ele sente total aversão à sua irmã. E se não bastasse apenas ter cometido um incesto, ele agora a põe para fora. Ele a expulsa. E mais uma vez ela dá um conselho para ele e fala assim, não faz assim, meu irmão. Porque é pior essa atitude agora do que a anterior que você teve comigo. Mas ele pede para o seu moço a colocar para fora. Olha o versículo 16 e 17 aí comigo. Versículo 15. Diz assim: depois Amnon sentiu grande aversão por ela, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Amnon lhe disse, vá embora daqui. Então ela lhe respondeu, não há razão para me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que fizestes. Mas ele não quis lhe dar ouvidos, e chamando o seu servo que estava com ele, disse, manda essa mulher embora, fecha a porta depois que ela sair. Então, o sentimento pecaminoso, e é assim que funciona, né? Quando o sentimento do pecado vem, parece algo prazeroso, mas depois que comete o pecado, a coisa fica feia. O sentimento de angústia é horrível. Amnon, eu não vou dizer que ele teve arrependimento não, porque aqui é fruto ainda da ação que ele teve uma repulsa pela sua irmã, e ele cometeu algo pior, que foi colocar ela para fora. Ele pôs essa mulher para fora, foi um ato de humilhação, foi um ato de tristeza para ela, e quando nós lemos a palavra e estudamos os costumes judaicos, a gente vê que ela teve um comportamento de uma mulher viúva, de uma mulher que está pranteando a morte do seu filho. Mas quando ela encontra o seu irmão Absalão, ele faz uma pergunta óbvia, ele faz uma pergunta chave de quem parece saber que as intenções do seu irmão não eram boas intenções, de quem parece saber que já existia algo no ar que Davi deixou de confrontar quando o seu irmão pediu para que Tamar fosse à casa dele. Olha o versículo 20 aí. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou, teu irmão Amnon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão, não te perturbes por isso. Assim Tamar ficou desolada na casa do seu irmão Absalão. Então a gente percebe que existia um burburinho, mas nós percebemos também aqui um outro erro do rei Davi. Está dando para ouvir bem, gente? Está dando para ouvir bem? Está ruim? Falar mais perto? Glória a Deus.
Então, igreja, a gente percebe que quem consolou Tamar, depois dela ser estuprada, não foi o seu pai, foi o seu irmão. A gente percebe que ela não foi para a casa do seu pai, ela foi para a casa de Absalão. A gente percebe que o seu pai, mais uma vez, parece estar ausente aqui. A gente percebe que, mais uma vez, o rei Davi não está presente no sofrimento dos seus filhos, naquilo que acontece na sua casa. Talvez o rei Davi era alguém muito requisitado, talvez o rei Davi, e ele era rei de Israel, ele precisava tomar muitas decisões importantes. O rei Davi precisava decidir muitas coisas. Assim como nós, nos nossos dias, somos requisitados na nossa vida. Mas isso não pode fazer com que nós ignoremos a nossa família. Isso não pode fazer com que nós ignoramos os laços familiares, a nossa responsabilidade no relacionamento familiar. Nós temos uma responsabilidade que nós precisamos dar conta, não importa a demanda que a nossa vida tem ao nosso respeito. Mas Davi não aparece aqui. A Bíblia só diz que o rei Davi ficou irado. A Bíblia só diz que o rei Davi ficou espantosamente irado. Mas quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê que a ira do rei Davi não deu em nada. Ele não tomou ação, ele não confrontou Amnon, ele não puniu o seu filho, ele não excluiu o seu filho, ele simplesmente ficou irado, como um sentimento de ira. Quando nós temos uma ira e não temos uma ação, não serve para nada. Irai-vos, mas não pequeis. Significa que podemos irar às vezes, mas quando não produz nenhum resultado, não serve para nada. Davi não teve nenhuma ação. A ira dele se acendeu, mas ele não enfrenta o problema de frente. Ele não toma nenhuma decisão. É uma ira que não resulta em nada. É uma ira que não provoca justiça. É uma ira que é fruto apenas de um descontrole emocional. É um sentimento que não direciona Davi. É um sentimento que não leva Davi a corrigir seu filho. É um sentimento que mostra apenas indignação, mas não resolve. Num relacionamento familiar que está fundamentado em Cristo, diante de um erro dos nossos filhos, nós confrontamos os nossos filhos. Diante de um desejo pecaminoso dos nossos filhos, nós tomamos uma ação em relação aos nossos filhos. Nós não passamos a mão na cabeça, nós não aceitamos o erro, nós não nos conformamos com o pecado, nós enfrentamos o pecado, nós corrigimos os nossos filhos, e não a causa, e não o que acontece, nós tratamos a causa. Davi não tomou ação nenhuma. Davi não tratou nem o depois, que seriam as consequências, e Davi também não tratou a causa do sentimento de Amnon. E a gente vê que quando um problema não é resolvido, começa-se a surgir outros problemas, e problemas piores. Porque embora aqui o pecado era grande, o problema era grande, a coisa vai ficar pior nessa família. Quando nós deixamos de corrigir os nossos filhos, quando nós deixamos de confrontá-los por razão, às vezes, de evitar confrontos. Em um relacionamento, às vezes é preciso correr, não do confronto, é preciso correr para o confronto. Num relacionamento familiar, às vezes nós precisamos enfrentar os nossos filhos, não precisamos enfrentar os erros de frente, mas às vezes nós deixamos de confrontar, porque a gente não quer ter nenhum tipo de conflitos. Nós deixamos de ensinar porque a gente não quer ter conflitos. Davi não teve conflito com Amnon. Nós precisamos enfrentar os problemas de frente. O nosso relacionamento familiar, ele tem que estar baseado na verdade. Isso significa que a verdade tem que guiar o nosso relacionamento. Isso significa que a palavra de Deus tem que nos guiar e levar a nós tomarmos ações coerentes com o papel de cada um na família. O pai tem que ser um pai temente a Deus, que age segundo a palavra de Deus. A mãe tem que ser uma mulher segundo o coração de Deus, para agir como uma mulher de Deus, submissa ao marido, que respeita o seu marido, porque isso vai ser exemplo para os seus filhos. Uma mulher que não respeita o marido, os filhos também não vão respeitar.
Cada um tem que exercer o seu lugar na família, num relacionamento temente a Deus, mas que toma ações bíblicas. Davi não tomou. Então, Tamar ficou 2 anos na casa de Absalão. Então foram 2 anos onde Absalão nutriu no seu coração sentimentos de vingança, onde ele nutriu no seu coração sentimento de ódio pelo seu irmão. E a gente não vê Davi chamando Absalão em nenhum momento e falando: Absalão, por que você está com raiva do seu irmão? Não é assim, errou, vamos consertar. A gente não vê Davi em nenhum momento aqui querendo agir na família. Então a história de estupro e de omissão vai terminar em morte familiar. O ressentimento, a desunião, a inimizade toma conta da família. Agora os irmãos estão desunidos pela ausência de um pai que não toma a decisão de resolver os problemas do filho. Assim é qualquer relacionamento. Eu estou enfatizando o relacionamento familiar, mas qualquer relacionamento que não se resolve dificuldades está fadado ao fracasso. Muitas pessoas não resolvem os problemas, empurram os problemas para frente. Muitas pessoas não tomam decisões que envolvem outras pessoas, não conseguem lidar com a própria demanda familiar, não conseguem lidar com os conflitos que são inerentes na família e às vezes se esconde através da falta de um tempo para não resolver uma solução. Então 2 anos se passaram, 2 anos com Absalão nutrindo sentimentos ruins. Então Absalão, ele faz um convite a todos os irmãos. Ele resolve dar uma festa. E ele faz um convite a todos os seus irmãos. E isso inclui Amnon. E todo mundo sabia que Absalão odiava Amnon por aquilo que ele havia feito com Tamar. A conversa corria. Então Absalão vai conversar com seu pai, o rei Davi, para chamá-lo também para vir nessa festa. E o rei Davi simplesmente se arruma uma desculpa para não participar da festa. Eu não sei aqui se ele está delegando os problemas para os irmãos. Eu não sei aqui se o rei Davi está se omitindo mais uma vez, acreditando que por ser todos os irmãos, Absalão não vai se vingar do seu irmão Amnon. Eu sei que ele dá uma desculpinha esfarrapada. Ele diz: olha, vai só os seus irmãos, eu não quero pesar para você. E quando eu penso isso, eu falo: meu pai nunca, jamais vai ser pesado para mim na minha casa. Acredito que o pai não é pesado na casa de ninguém. Ainda mais Absalão, filho do rei. A Bíblia diz que era um homem formoso, que tinha servo, não ia ser pesado. Mas Davi não vai. Então a gente vê que Absalão, então, ele pede para o rei Davi então, que mandasse Amnon na festa. E a gente não vê Davi confrontando Absalão pelo problema. A gente não vê aqui existir uma oportunidade de Davi confrontar o ódio de Absalão. Existia uma oportunidade de Davi usar do desejo de Absalão de fazer uma festa e tratar com o erro do fato de ele ter guardado o sentimento por tanto tempo. Aqui surge a oportunidade de Davi confrontar o seu filho. Mas Davi não faz. Davi se omite mais uma vez. Como ele se omitiu diante de Amnon. Como ele se omitiu depois que Amnon estrupou a sua irmã Tamar e colocou-a para fora. Como ele se omitiu quando Absalão, por 2 anos, ficou nutrindo um sentimento por seu irmão, sem sequer conversar. Davi, mais uma vez, se omite. Olha para mim, igreja. Não deixe de resolver os problemas do seu lar. Não deixe de orientar os seus filhos. Nós devemos cumprir com o nosso papel. Num relacionamento nós temos papéis e precisamos cumpri-los, para que tenhamos relacionamentos fundamentados em Cristo, para que tenhamos relacionamentos abençoados por Deus. A ausência de ensino, a ausência de correção, a ausência de orientação pode com toda certeza não terminar bem.
E é complicado. Talvez você pense, Absalão já era homem formado. E quanto mais os nossos filhos crescem, mais difícil vai ficar ensinar os nossos filhos. Quando é pequeno, a gente manda. Quando é pequeno, a gente obriga. Mas e quando é grande? Ninguém vai bater num filho de 15 anos. Ninguém vai. Aí então nós temos que resolver os problemas sempre. Para a gente ser exemplo para os nossos filhos. Porque quando os filhos crescem, nós temos que influenciar os nossos filhos. Nós temos que influenciar os nossos filhos biblicamente. Por isso que cada um tem que cumprir o seu papel corretamente. Por isso nós temos que nos relacionar como cristãos. Por isso que nós temos que confrontar, resolver as nossas dificuldades. No relacionamento familiar, no relacionamento do trabalho, no relacionamento entre amigos, sempre precisa se resolver. Mas Absalão, ele estava determinado a resolver o mal pelo mal. Absalão estava determinado a matar o seu irmão. Então, ele fala para os seus servos, olha, quando Aminon estiver bebendo e ele estiver alegre, então eu vou dar o sinal e vocês vão matar Aminon. E não temam. Ele quase que faz uma coisa motivacional. Não temam, porque quem está mandando? Sou eu que estou mandando. Vai lá e tira a vida de Aminon. Olha o versículo 28 aí. Do capítulo 13. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, ficai atentos. Quando Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matai. Não tenhas medo, não sou eu que estou ordenando. Esforçai-vos, sede corajosos, tirai a vida do meu irmão que estupou a minha irmã. E quando ele mata o seu irmão, quando ele dá ordem, o seu irmão é morto. A gente vê que a notícia vai chegar no palácio, só que ela vai chegar distorcida. Ela chega como que se todos os filhos do rei haviam sido mortos. Mas aí surge um personagem, o mesmo personagem que deu orientação para Aminon, agora surge ali para consertar a história, Jonadab. Jonadab fala, não é assim, não são todos seus filhos, rei. Só Aminon, porque não é isso que dizia o rosto de Absalão, desde que Aminon tomou sua irmã Tamar. Olha o versículo 32 comigo aí, por favor. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, lhe disse, não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão havia decidido fazer isso desde o dia em que ele forçou a sua irmã Tamar. Então nada tinha sido feito antes, e nem nada vai ser feito agora pelo rei Davi. Ele vai perseguir, sim. E tem muitos pais que não têm feito nada para corrigir o rumo do filho, rumo que as coisas estão tomando. Existem muitos pais que simplesmente têm aceitado a imposição que o mundo coloca no meio das nossas famílias. Existem muitos pais que estão aceitando os limites mundanos dentro de casa. Existem muitos pais que têm aceitado os limites que o mundo quer trazer, do que é certo e o que é errado. Mas o que guia a vida de um crente não é os limites que o mundo acha que é certo ou não. O que guia uma família cristã são os limites estabelecidos nas Escrituras. Somente as Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Se o mundo diz que é certo e a Bíblia diz que é errado, então é errado. Você que se encontra aqui, pai, mãe, os seus relacionamentos precisam estar estabelecidos em cima das Escrituras. Não importa se isso parece careta, não importa se isso parece fora de moda, nós não estamos preocupados com a moda, nós temos que estar preocupados em cumprir as Escrituras, nós temos que estar preocupados a viver somente para a glória de Deus, só Ele deu glória. É isso que estabelece um relacionamento familiar. A nossa base é as Escrituras, a nossa base é Cristo. E Davi fica irado novamente, agora persegue Absalão. E aí a gente vê mais uma vez uma medida destemperada. Aminon estupa a irmã, Aminon põe a irmã para fora. E Davi persegue o seu outro irmão que matou o irmão
por 3 anos, simplesmente o persegue. A omissão, gente, é um fator de destruição familiar. Depois desse fato fatídico, se assim posso dizer, Absalão foge para a casa do avô, e por 3 anos esteve ali, e Davi nunca foi lá resolver o problema. Agora, sabe quem que é esse avô? Esse avô é o pai de Batseba. Acho que ele não engolia bem Davi ainda, porque Davi tinha feito com a sua filha. Porque ele não dá bons conselhos para Absalão. E Absalão fica ali por 3 anos, e Davi não resolve o problema. Então a gente vai ler as escrituras e a gente vê que quem vai resolver o problema é o chefe do exército de Davi, que intermedia a volta do seu filho para Jerusalém. Ele intermedia aí esse retorno de Absalão. Davi, em vez de resolver o problema para o filho, delega para um terceiro. Delega para o chefe. E Davi aceita então que o seu filho volte. Mas a Bíblia diz que ele fala assim: ele pode voltar, mas eu não quero ver o seu rosto. E aí a Bíblia diz que por 3 anos, 3 anos, o menino volta e não vê o rosto dos filhos. Mais uma vez, o rei não resolve os problemas familiares. Então, 2 anos do estupro, 3 anos na casa do avô, mais 2 anos em Jerusalém, e nada resolvido. E quando Davi encontra o seu filho, embora ele se negue a se relacionar num primeiro momento, depois ele vai aceitar esse relacionamento. A Bíblia diz que o seu filho chegou a se ajoelhar diante do pai. Uma oportunidade para o rei corrigir o filho. Mas o rei simplesmente dá um beijo e sai. Só beijo não é suficiente para os nossos filhos. Só beijo não é suficiente para se relacionar. O pai corrige o filho em quem ele ama. Minha filha, meu filho, eles podem até ficar bravos comigo, mas enquanto eu for vivo, eu vou corrigi-los. E eu brinco com a Júlia, que é mais velha, fala: você está pensando que você vai chegar nos 18 anos e eu não vou pegar no seu pé? Eu vou pegar no seu pé sempre. 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 Porque a Júlia é minha filha mais velha, ela é a flecha que eu quero que ela vá mais longe que eu. O Flavinho é meu outro filho, é a flecha que eu quero que vá mais longe que eu. Ai, se eu tivesse me convertido de verdade quando eu era criança, tantas coisas que eu fiz que eu não precisaria ter feito. Mas não foi assim. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos confrontar, nós precisamos corrigir. Nós não podemos ser omissos no nosso relacionamento. Nós não podemos remediar fatos. Nós não podemos remediar consequências. Nós não podemos tratar somente as consequências. Nós precisamos tratar a causa. Precisamos tratar na raiz, porque a raiz é prejudicial ao relacionamento. Quando a causa surge, é porque a raiz está contaminada. Quando a consequência dos erros familiares, ou de um relacionamento qualquer que seja, ou de uma briga num casal, ou um fracasso no casamento acontece, não é a causa está aqui, o problema é na raiz. O problema é lá onde está, é o pecado do coração que precisa ser tratado. A gente não pode ficar tratando só consequências, esse é o maior erro dos pais. Nós precisamos tratar na raiz. Qual é o problema? Por que está tomando essa decisão? Por que está inclinando para isso? É assim. Vamos no pecado. Mas Davi nega o relacionamento com o filho, e quando ele aceita ver o filho, ele apenas dá um beijo, e o filho se prostra, mostra desejo de consertar, mostra até desejo de ser repreendido, porque ele se humilha diante do pai. Mas a inércia do rei Davi no aspecto familiar mostra um relacionamento fraco familiar. Então surge um outro problema maior. Agora Absalão, ele quer o reino do pai. Então Absalão que fala para o rei: olha, fala para o chefe dos exércitos de Davi, fala para o meu pai, que se o meu pai não receber
é melhor que ele me mate, que eu prefiro morrer do que não ser visto pelo meu pai. Então Davi aceita receber o filho. Quando ele recebe o filho, Davi não o corrige. Então Absalão sai de lá agora com desejo de tomar o reino do pai. E sabe o que é mais estranho? É que a gente começa a ler as escrituras e a gente vê que Absalão, ele fez uma comitiva, que ele ia na porta do palácio, falava mal do pai. E aí você pensa que ele fez isso por pouco tempo, mas ele fez isso por 4 anos. Todos que iam ver o rei Davi, Absalão chegava lá e falava: olha, a sua causa é justa, pena que o rei não tem tempo para te atender. Minando o reinado do pai por 4 anos. Será que em nenhum momento Davi ficou sabendo da postura do filho? 4 anos no palácio minando o seu reinado. Mas mais uma vez a gente vê omissão, mais uma vez a gente vê que ele não resolve problemas familiares. Era sim um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus porque sabia dar a resposta em arrependimento quando confrontava, mas era um péssimo pai, era um péssimo líder familiar, era um péssimo, porque não resolvia os problemas familiares. E por 4 anos Absalão ficou ali, e ele era um homem formoso, mas ficou ali difamando o pai, ganhando o coração do povo, até que ele toma o reino do pai. E mais do que isso, o que Davi fez escondido com Betseba, ele faz em cima do palácio para que toda a cidade soubesse. Absalão toma as mulheres do pai na frente de todo mundo. E resumindo a história, é a história que termina com mais uma morte. Absalão é morto. Quer dizer, uma família que perde 2 filhos, porque tinha problemas de relacionamento. Então quero fazer 7 aplicaçõezinhas aqui rapidinho. Primeiro, nós não podemos deixar de resolver os problemas de nossas casas. Nós não podemos nos esconder atrás dos sucessos para justificar os nossos problemas familiares. O nosso relacionamento fraco e os nossos problemas não resolvidos não terão final bom. Por isso que nós temos que recorrer a Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos recorrer à prática da somente as Escrituras. Por isso que nós precisamos recorrer à palavra de Deus para conduzir a nossa família e os nossos relacionamentos aos pés do Senhor. Conduzir os nossos casamentos. Olha para cá, maridos. Tem muito marido que não resolve o problema com a mulher. Tem muita mulher que não resolve o problema com o marido, fica juntando coisa no coração, e depois aparece um dia do nada, cheio de problema, doente, com o coração ruim, querendo um divórcio, e ninguém sabe por quê, porque nunca resolveu o problema. Tem um monte de marido cansado da esposa, porque nunca foi capaz de corrigir a esposa. Olha aqui, você é um líder espiritual na sua casa, se tua esposa não anda segundo a palavra, você tem que corrigi-la segundo a palavra. Você tem que chamar ela, mostrar na palavra qual que é o papel dela. Você precisa ser um homem de Deus. Você, mulher, tem que ser uma mulher de Deus. Relacionamento em Cristo é relacionamento em verdade. Relacionamento em verdade é baseado na palavra. Se é baseado na palavra, não tem problemas mal resolvidos. Mas vou falar uma coisa para vocês, igreja. Quero que vocês olhem para mim aqui nos meus olhos. Queria poder olhar nos olhos de todo mundo. Sabe por que os maridos não corrigem a esposa segundo a palavra? Porque está cheio de homem que não conhece a palavra. Então não é capaz de seguir a palavra. Vocês, homens, precisam buscar na palavra conhecimento bíblico. É responsabilidade de vocês. Tem um monte de mulher sabendo mais que o marido. Então precisamos nos basear na palavra para corrigir, para nos relacionar, não só na família, mas fora da família também. Nossa omissão, nossa falta de orientação para as nossas famílias vai resultar em muitas fraquezas, em muitas tristezas. Nosso relacionamento com Deus deve refletir em nossos lares, em nossas famílias, em nossos relacionamentos mais próximos. Por isso que eu falei domingo passado de relacionamento com Deus. Precisamos ter relacionamento com Deus, para que esse relacionamento com Deus seja a luz de Deus na nossa vida. Eu não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós temos que ter um relacionamento com Deus de tal forma que a luz de Deus seja na nossa vida a ponto de refletir luz em todos os relacionamentos que nós temos.
Porque isso é ser embaixador de Cristo. Então não vamos ter sucesso familiar se nós não tivermos relacionamento com Deus, pelo menos segundo aquilo que as Escrituras ensinam. Então, quinta lição que precisamos tirar: não deixa de confrontar os erros, irmãos, mesmo que momentâneo, mesmo que momentaneamente não é prazeroso. Você acha que é prazeroso corrigir filho? Não é. Quem tem filho sabe. Quem não tem já fica sabendo, não é prazeroso você ver o seu filho triste, você vê ele chorar, você precisa tomar uma decisão enérgica, você precisa proibir ele de ir numa festa de ímpio, que a escola inteira vai. Isso não é fácil, não. Você explicar para ele que ali não é ambiente para ele ir. Não é falar, não faz lá não, faz aqui em casa, traz todo mundo para cá para fazer a festa. Melhor fazer em casa do que fora. Está errado isso aí, meu irmão, você tem que ensinar a palavra. Tem que corrigir, tem que ensinar e tem que... Não é fácil. Então, momentaneamente, pode não ser prazeroso você chamar a sua esposa e ter um papo com ela de olho no olho e falar: amor, olha, eu não gosto que você faz isso. Eu não gosto que você me interrompe quando eu estou falando. Eu não gosto que você deixa a louça na pia. Eu não gosto que você me fala comigo nesse tom. Eu não gosto disso. E a esposa também, como uma mulher sábia, submissa ao marido, chegar no marido e falar: meu bem, eu não gosto que você me menospreza na frente dos outros, porque submissão não é ser capacho, mas ser auxiliar do marido. Quando você fala assim, não fica bem, meu bem. Você expõe nossa casa, você expõe nossa família. Isso é auxiliar, respeitosamente. Mas quando a gente finge que nada está acontecendo, isso não termina bem. Não termina bem. Tenha o Evangelho como verdade absoluta de sua casa. Tome decisões de acordo com a palavra. Tenha essa verdade em todos os lugares da sua vida. Sabe, tenha o Evangelho no seu coração. Tem o Evangelho lá no seu quarto, irmão. Tem o Evangelho na cozinha. Onde você for, o Evangelho tem que estar com você. Tem o Evangelho lá no trabalho. Viva esse Evangelho. Tenha a palavra escrita no teu coração. Seja exemplo pela palavra de Deus. Tenha Cristo na sua vida. Então você vai ter um relacionamento forte com o seu Salvador. E esse relacionamento vai refletir em sua casa.